Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Vencer o Desamor. A pior notícia da vida de Álvaro vem à tona. Agora deixem sua opinião aqui sobre essa novela. Vocês acham que essa novela foi cansativa? Foi boa ou foi ótima? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários, ela é muito importante pra gente. Também não se esqueça de nos contar de onde você está nos acompanhando, combinado? O delegado vai até Álvaro para então informar o que foi que aconteceu com Olga, dá detalhes que claro que vai levar o homem ao desespero. E claro que ele não vai aceitar logo de primeira sobre o resultado que ela foi encontrada morta. Enquanto isso, a confusão lá na casa de Bárbara continua. Dessa vez, Daphne então expulsa Gael de sua vida. Aos gritos, então, os dois discutem quando Bárbara chega e pergunta por que estão discutindo, apontando para Clarinha, como se ela quisesse dizer na frente da criança. Bom, Clarinha vai até Bárbara para contar que Gael deixou cair as cinzas de seu papai no chão. Bárbara percebe então a gravidade do assunto e deixa Daphne e Gael poderem decidir sobre suas vidas sozinhos conversando, levando então a menina para se distrair enquanto Daphne e Gael começam uma outra discussão agora muito mais tensa, já que a menina não está por perto. Eduardo decidiu passar um dia com seu filho e começa a notar as dificuldades que a criança tem. Ao sugerir então de passeio à tarde juntos, o Tadeu decide então algo diferente, o que contrai então o Eduardo, que não quer isso. Quando o Tadeu fica nervoso, o Eduardo então diz a ele para pensar em algo que possam fazer juntos. Quando o Tadeu fala que faltar a terapia, que foi o que Eduardo sugeriu, pode lhe causar um dano, uma angústia muito grande, Eduardo diz que vai defender e proteger o menino de tudo e de todos. Daphne e Gael continuam a discutir sobre tudo em sua vida. E dessa vez a Daphne coloca um ponto final nessa relação, e de vez mesmo. Gael se lamenta enquanto vê Daphne apanhando cuidadosamente as cinzas que estavam no chão com as mãos. A conversa continua tensa, mas não é prolongada não. Depois do ponto final, Gael se vai. Álvaro vai reconhecer o corpo de Olga lá no necrotério e é impossível evitar as lágrimas. Ele até promete então à sua ex-mulher que vai se vingar do que lhe aconteceu e descobrir tudo o que aconteceu com ela e que não vai deixar impune quem fez isso. Ari conversa com a sua amiga de trabalho, a Cassandra, que tudo o que está acontecendo na vida de Álvaro nesse momento é sobre Olga e que está angustiando muito por notícias. Ele também informa que Álvaro não sabe o que fazer e ela não consegue ligar para ele para saber como é que estão as coisas, pois ela também, assim como Álvaro, pensam e suspeitam que algo terrível possa estar para acontecer com Olga. Claro que a Ari, ela luta por direito das mulheres. Ela sabe, então, quando um sumiço acontece, as chances de ser encontrada são pouquíssimas. Apesar de Ari não conseguir perder as esperanças, ela torce para que Olga seja encontrada bem e com vida. Ari então decide ligar para Álvaro para ter notícias. Ari então liga e pergunta a Álvaro se tem notícias. Álvaro diz que sim e que não são boas. A cena corta e Álvaro e Ariadna já estão juntos. Álvaro diz que está sendo bem difícil, pois teve uma vida longa ao lado de sua ex-mulher e que é muito difícil tê-la que guardar as imagens dela assim agora, morta. Ele também se lamenta e chora profundamente uma dor que ele não pode evitar. Ari então beija Álvaro para poder consolar, quando o Eduardo chega sem saber do que está acontecendo e critica a ex-mulher por estar agarrando outro, ou melhor, seu irmão na casa onde mora o filho do casal. Bárbara então escuta os gritos e berros de Eduardo e vem saber o que foi que aconteceu. Claro que Álvaro não dá nenhuma única palavra, mas Bárbara percebe a situação do filho e pergunta o que foi que aconteceu com Álvaro. Álvaro então, diante de todos, conta a notícia para a mãe que encontraram então Olga, que a vida de sua ex-mulher foi tirada e que encontraram o corpo dela e que ele teve que ir até o necrotério para reconhecer. Ariadna e toda a família está então ao redor de Álvaro tentando consolar e dar algumas palavras de apoio.
A Ariadna até alerta então sobre as situações quando as mulheres são vulneráveis e o que acontece possivelmente pode acontecer com outras também quando não encontram o que está causando todo esse dano ao redor. Ela também fala sobre algo que foi que aconteceu e todos se entristecem. Álvaro se levanta e diz que precisa de novo ir ao necrotério para saber então o resultado da autópsia de Olga. Eduardo ri e diz que é estranho agora que o Álvaro está se importando tanto com Olga depois que ela morreu. Bárbara lança um olhar repreendedor para o filho e vai atrás de Álvaro. Chorando, mãe e filho então compartilham um pouco da dor. Bárbara diz então que está com o filho para o que der e vier e o que precisar também ele pode contar com ela. Os pais de Olga estão segurando as cinzas da filha e conversando com Álvaro quando escuta então um barulho. Álvaro se assusta e vai ver quem é. Quando percebe então que é Paulo, ele diz: "Pensei que era alguém estranho invadindo ou querendo roubar alguma coisa." Paulo então diz que não veio roubar. Ele veio buscar a Olga ou ter alguma notícia. Álvaro então pergunta se ele não está sabendo. Paulo diz que não está sabendo e pergunta se Olga está bem, se ela apareceu, o que foi que aconteceu ou se foi assalto. Álvaro, então, ao lado dos pais de Olga, dá a notícia de que a mulher morreu. Paulo não pensa duas vezes. Agarra então Álvaro nesse momento, segurando então ele pelo pescoço e tendo trocas de soco, então chamando de o culpado pela morte de Olga. A mãe de Olga então manda os dois parar para então respeitarem a dor dela. A cena troca. Ariadne então está em busca de provas então para fechar o seu trabalho. De repente, um homem lá do seu trabalho mesmo chega para informar que estão sujando a imagem dela com comentários sobre o caso que ela teve com Álvaro e agora sobre a morte de Olga. E que também há uma manchete então estampada bem claro com o nome de Olga, que a Ariadna pode estar feliz então, já que agora a Olga morreu para poder então viver com um homem que era então casado com a vítima. Enquanto isso, Paulo está estragando a vida de Álvaro de uma vez. Paulo informa aos pais de Olga que Álvaro a traiu, que estava com a sua cunhada, estava grávida de uma menina, Olga, quando morreu, e revela que Álvaro estava defendendo então, estava devendo uma fortuna a Olga de uma hipoteca. Os pais de Olga então querem uma explicação para ontem sobre tudo que Paulo está contando. Vejo que Álvaro tem muito o que explicar. Lino liga para a imprensa para revelar então que Olga está sendo traída pelo marido quando morreu. Álvaro Falcão estava saindo com a jornalista Ariadna. Lino então vai degrenir de vez a imagem do Falcão. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Vencer o Desamor. Cola com a gente, vem muita novidade por aí. Desde já, muito obrigada por sua audiência. Fiquem todos com Deus.